Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast do Grupo Bittencourt. Eu sou a Isis Brum, eu sou editora de conteúdo dos portais Estratégias e Negócios e sua franquia, ambos, do Grupo Bittencourt. Eu estou aqui no BeConnected, no primeiro dia do evento, o melhor em gestão de redes de negócios, e quem está aqui comigo é o Fábio Neto, sócio da Startse. Fábio, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, Isis. Sempre um prazer participar do BeConnect. Minha segunda vez aqui. Obrigado pelo convite desse bate-papo. Bom, você acabou de sair de um painel de China, né? É um painel incrível, inclusive. Mas antes da gente ir lá para outro lado do mundo, eu queria que você me contasse um pouco quem é o Fábio e como é que começa a história da Startse. Boa. Me formei dentro do varejo, então para mim estar em eventos como esse é bem bacana. 25 anos atuando tanto do lado indústria quanto do lado fornecedor e lojista, varejista. Por 12 anos eu trabalhei nas maiores empresas de shopping do Brasil, que era a BR Malls, na época a gente ajudou lá, desde a fundação até a escala, o IPO. E vivi muito esse mundo de todos os tipos de varejistas, né? Do cinema, perfumaria, da música, moda, da gastronomia. Então isso me deu uma bagagem multissetorial super bacana. E a Startse nasceu de uma lógica de ajudar as empresas a se transformarem. Nesse mundo que está cada vez mais complexo, capturar os grandes sinais. Desde lá do início, 10 anos atrás, a gente se estabeleceu no Vale do Silício, entendendo que ele era o grande ponto, né, de captura dos sinais que iam transformar os negócios, seja varejo ou seja qualquer outro negócio. 3 anos depois fomos para a China, então nós estamos há 7 anos na China, e essas bases nos dão esse frescor, né, do dia a dia, do que de fato vai mudar os negócios e como que a gente traz isso para os nossos clientes. Então, basicamente a Startse trabalha 3 pilares: estratégia, tecnologia e cultura. Como eu ajudo você a repensar sua estratégia de negócio, canais, portfólio, produto, cliente, como você pensa tecnologia, ainda mais nesse mundo da inteligência artificial hoje que muito se fala, mas pouco entende o que fazer na prática, e a cola disso tudo que é cultura. Não adianta eu ter uma estratégia bacana, uma tecnologia legal, se eu não entender que existe um novo jeito de liderar, um novo jeito de pensar modelos de negócio, e isso passa pela liderança brasileira, que precisa se reinventar e repensar os seus modelos. Então é nesse lugar que a gente está e que combina um pouco com a minha experiência. Eu acho fantástico assim, esse comparativo, digamos assim, que você trouxe, porque eu ia te perguntar mesmo, a gente tem uma cultura nacional muito focada no jeito ocidente de fazer negócio, e o que tem imperado e mostrado para a gente formas novas vem da China, né? Vem da Ásia. Em termos de mindset, o que a gente precisa mudar como mentalidade para fazer parte desse novo varejo? Boa, acho. Você tocou num ponto super importante, até comentei ali no nosso painel, que tem a ver um pouco da identidade de fazer negócio no Brasil. O Brasil é um país super social, relacional. Somos, né? Quem está nos ouvindo aqui sabe o quanto gostamos de socializar. Mas todo o nosso modelo de aprendizagem de fazer negócio é um modelo americano, né? A gente leu lá aqueles livros de homens brancos americanos do pós-guerra que escreveram assim que faz empresa. Cria um organograma aí, põe um monte de gente lá empilhado em cargos e setores, cria essa setorização, cria o marketing, cria time de vendas, logística, põe o RH para cuidar dessa turma e tal. Isso funcionou por décadas. Era um modelo, meio que um frame americano de fazer as coisas que foi funcionando. E a gente no Brasil importou esse modelo, ou seja, nós somos um país, um povo relacional, uma liderança que gosta da relação, mas tentando ser pragmático e direto ao ponto como o americano é. E a gente acabamos no meio disso tudo muito improdutivos. Porque o brasileiro ele fica nessa, e por isso nós temos esses sintomas no Brasil. Nós somos o país mais ansioso do mundo, o número 1 em burnout, batemos em novembro agora, do ano passado, e batemos em abril agora a pior saúde emocional do planeta. Então são rankings que mostram que existe um choque de identidade, de modelos, que o que a gente vive hoje tentando dinamizar negócios desencaixou. E esse desencaixe ele é muito perigoso, porque está todo mundo sofrendo, tentando capturar o que está acontecendo. E aí você vê, no meio desse turbilhão, uma entrada absurda dos modelos mentais de pensar negócio da China, que não é de hoje. A China já está no Brasil há mais de 20 anos, com grandes companhias e tal. Só que agora vieram aquelas que ditam comportamento. Então, quando você vê marcas como TikTok, Kawaii, Shein, Temu, AliExpress, Shopee, todas de uma vez vindo ao mesmo tempo para disputar esse consumidor, ele traz mais do que produto, ele traz uma lógica mental de fazer negócio. E o chinês, ele é mais relacional, muito mais relacional do que o americano. Ele prioriza a socialização primeiro para depois te vender algo. Né? O que eles chamam de social commerce ou gaming commerce. Ou seja, primeiro eu socializo, primeiro eu capturo a sua atenção, a sua permissão para depois te vender algo. Então, acho que nós estamos encontrando um modelo
que parece mais com a identidade do brasileiro de socialização, e eu acho que é nisso que a gente tem a oportunidade de cooperar mais. Não que o modelo americano não continue funcionando, continua, são pragmáticos, né? Tudo que vem do Vale do Silício, das 10 maiores empresas do mundo, 8 estão naquele lugar. Então tem algo a se observar, mas não existe só esse modelo. Tem como o Brasil prosperar, e quem está nos ouvindo aqui, empresários, executivos, a partir de um novo modelo. Eu acho que a gente tem que aprender esse novo modelo, porque eu acho que ele é mais aderente ao jeito brasileiro a construir negócio. Aliás, um dos exemplos que você cita é o TikTok, né? Que ficou alguns anos oferecendo apenas entretenimento gratuito para depois começar a vender, né? Porque aí todo mundo fala, nossa, olha o boom do TikTok. Não, ele está construindo socialização há muito tempo. Há 4 meses atrás ele criou um botão que chama comprar. Aí agora parece que ele veio muito mais rápido que todo mundo. Não, porque ele está construindo uma relação, uma permissão muito forte. Ele levou muito a sério esse papo do que a gente chama de social gaming commerce, que é esse comércio que essa venda que ela começa te entretendo, começa te socializando para depois te oferecer produto. Que é uma lógica diferente do ocidental, porque a primeira vez que você se relacionou com a Amazon foi comprando. A primeira vez que o Mercado Livre foi comprando. A primeira vez que o Magalu foi comprando. E aí depois eles construíram plataformas de relacionamento. A Amazon vai lá e lança o Amazon Prime para você também assistir um vídeo com a sua família. O Magalu lança lá a Lu do Magalu, um entretenimento. O Mercado Livre lança o Mercado Livre Play. Ou seja, todos têm um esforço muito grande para transbordar a transação. O que os chineses fizeram? Primeiro eu invisto na socialização e no entretenimento, depois eu comercializo. E aí você cria esse efeito exponencial que cria um espanto em todo mundo, mas na verdade vem sendo construído ao longo do tempo. E me parece que o brasileiro tem muito essa característica de gostar, né, dessa coisa. A gente absorve muito rápido, né, essa forma de se entreter. Primeiro a gente adora contar piada, a gente adora meme, e transformar isso em negócio depois me parece que é muito a cara do brasileiro. Como é que eu falei no início, assim, nós somos um país relacional, né? Que sofremos por muito tempo a lógica só dá certo se você for pragmático, se você for direto ao ponto. E agora a gente viu que dá certo sendo relacional primeiro também. Eu acho que esse é um ponto de redescobrimento da nossa identidade, né? Eu não sei se é uma impressão, e aí você me corrija, quando a gente olha, né, para o tema do Be Connected, código do crescimento, ambientes complexos e hiperconectados. Quando a gente vai para esse mundo mais sério, digamos assim, em que colocar tecnologia, desenvolver todo esse processo, né, para acompanhar as grandes tendências, me parece que tem uma maior resistência. É uma impressão? É assim? E como é que o varejo, os negócios hoje podem se abrir para essas novidades? Eu acho que a resistência vem do desconhecimento que traz um medo do novo, né? E a gente, um pouco do que eu falei, nós estamos tentando medir o futuro com a régua do passado e isso é muito complexo. Então, toda vez que vem uma tendência, ou vem está acontecendo isso na China, está acontecendo isso lá na NRF, está acontecendo isso virar para o Brasil, o primeiro ponto é eu julgar e falar, não, aqui é diferente. Não, aqui não é bem assim. Não, você não conhece lá na cidade, você não conhece o meu varejo. Eu já passei por isso. Ou seja, esses tipos de jargões que a gente usa, não, Fábio, não é a primeira vez que juros é caro no Brasil, não é a primeira vez que vem um concorrente estrangeiro. E é verdade, não é a primeira vez. Só que eu estou usando a régua do passado para medir isso. Só que isso é num ambiente de negócio completamente diferente do que era no passado, que era um ambiente mais linear. Então, eu conseguia receber um concorrente internacional, fazer uma leitura muito boa dele e concorrer. De repente, eu recebo 10 ao mesmo tempo, que tem um modelo completamente diferente num mundo mais acelerado, mais tecnológico. Então, os ingredientes aqui são mais exponenciais. E o grande desafio nosso é acompanhar isso tudo nesse ritmo. Né? Um pouco até do livro que eu escrevi, ele fala um pouco disso. Ou seja, nesse mundo que está numa nova direção, a gente precisa encontrar esse novo ritmo, esse novo radar, esse novo instrumento de orientação. As nossas bússolas do passado não funcionam mais como funcionavam, como davam certo. A gente fazia um bom planejamento estratégico e batia as metas. Hoje, 99% das empresas não bate meta. E não é porque está faltando planejamento. A gente continua gastando tempo planejando, e joga o Excel para lá, planilha para cá, contrata consultoria, contrata pesquisa. Nunca tivemos gente tão inteligente dentro das empresas. Nunca tivemos tantos dados dentro das empresas. Nunca tivemos tantas opções e ninguém bate meta. Todo mundo meio paralisado. Porque existe um novo instrumento de orientação que a gente precisa olhar. E aqui nesse livro, você traz todos esses insights? Tudo. A ideia é contextualizar o que está acontecendo com o Brasil agora, principalmente no varejo brasileiro, sobre essa estratégia nova de pensar negócio da China, né? E aí um pouco do acrônimo aí que eu criei, do radar, primeiro a gente precisa de ritmo, velocidade para acompanhar. Não é mais sobre assertividade. O chinês ele tem uma lógica que é primeiro escala, depois regula.
A brincadeira do primeiro progresso, depois ordem, né? Isso é muito da cabeça do chinês. O segundo eles de fato levam a sério esse papo de atrito zero. Como eles criaram esse conceito de ecossistema, uma palavrinha da moda dos últimos anos, porque o americano criou o conceito de plataforma. Uber, Airbnb, Netflix, ou seja, eu coloco compradores e vendedores nessa plataforma e ganho dinheiro nela. O chinês, ele criou o ecossistema, então ele coloca o cliente no centro e fala assim, eu vou criar tudo que esse cliente precisa num lugar só, meio que a gente chama de one-stop shop. Porque ele quer tirar o atrito da relação. Então, quando ele vem com a cabeça de jornada muito forte, que é o segundo ponto aí. O terceiro ele olha para dados e os algoritmos dele são muito diferentes, porque de fato ele leva o dado na lógica da hiperpersonalização, porque ele entendeu que nesse mundo hoje não dá mais para falar com personas. Eu fui marqueteiro muitos anos, na época a gente criou persona, lembra disso? Então era assim, mulheres grávidas de 30 anos. Isso é uma persona. Como se toda mulher grávida de 30 anos fosse igual. Aquilo ajudava 10, 15 anos atrás, mas hoje a gente entende que você tem a mulher grávida que está no terceiro filho, você tem a outra que está trabalhando, a outra que não está trabalhando, a outra que tem marido, etc. Ou seja, essa hiperpersonalização hoje é possível porque primeiro eu socializo, depois eu vou te vender algo. Então eu crio essa rastreabilidade do seu comportamento e aí vocês levam muito a sério. O quarto ponto aí, eu falo muito sobre atenção. Primeiro eu capturo a atenção para depois vender um pouco do que eu estava falando do marketing de permissão e menos do marketing de interrupção. Atenção hoje é o grande ativo. Né? Ninguém tem mais tempo para nada. Esses fragmentos de atenção que a gente vai vivendo. Nós somos bombardeados por, sei lá, milhares e milhares e milhares de estímulo. Como que eu domino essa conversa? Por isso que eu falo, quem domina a conversa, domina o jogo. Então, eles entenderam que preciso começar com uma conversa. E o varejista tem preguiça de conversa. A gente ama cadastro, mas a gente odeia relacionar. A gente ama ter o WhatsApp do cliente, mas a gente só manda na Black Friday, no cupom de desconto. Falta 3 dias para fechar o mês. Passa aqui na loja, chegou tal coisa. Eu não sei mandar um oi, tudo bem, como você está? Eu não tenho esse mecanismo da relação de capturar essa atenção que vai além da transação natural. E ele entendeu que tem 2 tipos de capturar atenção. Socialização e entretenimento. Como você falou, é um Brasil que ama entretenimento. Um dos maiores motivos de redes sociais no Brasil é o humor, né? Que é aquela hora que a gente relaxa e vai. Então, eles conseguiram levar isso para dentro de venda, né? Então, ao mesmo tempo que eu te entretenho, ao mesmo tempo que tem um humor, tem um produtozinho ali que te gerando um interesse. E por último, essa obsessão pelo cliente, né? Essa relevância, que é o último ponto aí do radar, que é eles levaram a sério esse papo de cliente no centro. Porque no fim do dia, vamos ser sinceros, ninguém aguenta mais esse papo de cliente no centro. Por quê? Porque é papo, é camiseta de convenção de empresa e vamos lá fazer o cliente no centro. Mas no fim do dia, todas as nossas reuniões é para como criar valor para a organização. E o cliente é o mal necessário para chegar lá. Então eu preciso desse cliente aí para chegar nos meus objetivos organizacionais. E ninguém está pondo o cliente de fato na mesa para construir com ele. Então eu faço um desafio. Tá todo mundo agora entrando em período de planejamento estratégico. Quantos clientes estão sentados na sua mesa planejando a sua empresa com você? Ah, não, eu planejo, depois eu convido 1 ou 2 para checar. A miopia empresarial de achar que tem cliente no centro e não tem. Na verdade, eu tenho muito mais produto, eu tenho muito mais o meu resultado no centro. E o que os chineses têm feito é levar isso muito a sério. Então, tentando resumir em 2 minutos aí o que está, né, o cerne aí do livro, é tentar trazer essas ferramentas para que os varejistas brasileiros sejam mais relevantes. Até a gente conversou agora há pouco com o Danilo, né, da Meituan, e a gente vê esse modelo de negócio, não só a Meituan, mas entre outros, com esse formato mesmo, né? Quando você começa a buscar, você vê que ela não é só um aplicativo, que ela não é só um e-commerce, que ela é uma plataforma muito mais complexa do que o que aparenta, né? A gente estava falando bastante nessa semana eu não sei se a pronúncia está correta, tá? Da Mitsui e Mitsue, a rede de sorvetes. Vamos falar igual o brasileiro fala, Mitsue mesmo. Que nem a Oxo, né? Que colocou o anúncio ali nas plaquinhas sobre como se fala. Que foi, inclusive, uma forma de entrar na conversa das redes sociais, né? E eles vêm com um modelo muito agressivo, né? De varejo, uma expansão absurda, assim. Mais de 7 mil lojas abertas, né, no ano passado. E isso é fora do normal para o mundo. Imagina aqui para o Brasil, né? Que a gente tem redes que demoraram tanto tempo para crescer e não chegaram nem à metade dessa operação. Então, me parece assim que essas empresas que estão chegando agora para o varejo, inclusive, elas estão assustando. Sim. E vão exigir uma nova forma de pensar, né? Vão exigir, porque o Brasil está muito barato. Então, escalar no Brasil hoje é muito barato. Então, quando uma empresa dessa entra, ela não pensa pequeno.
porque o dinheiro dela vale muito aqui. O dinheiro internacional vale cada vez mais. Ele vê um varejo fragmentado, né? A gente tem pouca consolidação no Brasil. É muito fragmento. Então, ele não tem um grande a desafiar. Ou seja, essa cauda longa brasileira, essa fragmentação abre espaço, porque não tem nenhum muro de resistência. Ele não fala, não, o Brasil tem 3, 4 grupos desse segmento que se blindam de todo mundo. Não, o varejo é muito fragmentado. Você pega, por exemplo, marcas de sorvete, são inúmeras, marcas de moda, são inúmeras. Então, para o entrante, são várias brechas que ele tem para escalar muito rápido. E ele já validou esse modelo de escala fora. Porque nada nasce na China ou na Ásia sem escala. Né? Então, aquilo que eu estava brincando até com o Danilo, ele falou que estava visitando uma cidade de interior lá. Eu falei, quantos habitantes tinha? Ele falou, 13 milhões. Porque aí, você vai no interior do interior do interior, são 7 milhões, 5 milhões. Não, Fábio, agora nós vamos numa cidade muito pequena na China, 3 milhões e meio de habitantes. Muito pequeno. Então, escala é a ordem do negócio. Sem escala, eles não atendem. Então, eles já chegam aqui com um modelo mental que sabe escalar. E ele não tem problema em errar. É uma cultura de experimentação absurda. Então, é aquilo que eu falei. Ele primeiro progresso, depois ordem. Né? Então, primeiro escala, depois a gente regula, depois a gente organiza. E isso é um jeito diferente do que a gente aprendeu. Porque nós aprendemos o quê? Antes de fazer tudo, gasta um bom tempo planejando. Né? Então, no do franchising, quantas vezes ele falou? Valida uma loja, depois valida a segunda, depois valida a terceira. Cuidado para passar, né, os pés entre as mãos aí. E eles ao contrário, não. Primeiro abre 1000. Depois a gente vê as 200 que deu errada e vai fechando. É um modelo mental diferente, tá vendo? Que é difícil competir, porque ele falou, não vou abrir 1000 enquanto eu não tiver as 50 melhores, porque eu tenho que ter o case da franquia, que alguém vai lá visitar. Tal. Ele tem uma mentalidade completamente diferente. Eu imagino que quando entrar em operação de fato, vai ser um bench interno incrível, que vai ensinar muito pra gente, né? Inclusive, para pensar de uma maneira diferente. Isso aí. E aí, quando eu estava pesquisando, eles não vendem só sorvetes, né? Eles têm lojas dos bichinhos que fizeram sucesso, tem outros negócios que mobilizam aquele perfil de público interessado. Então, o sorvete é o core. Não sei se é o carro-chefe, porque me parece que o asiático não tem muito isso, assim... esse é o meu core, eu vou ficar só nisso, né? Não, eu coloco o cliente ali e, como você disse, vejo o que ele precisa e o movimento. É um pouco do desafio que eu estava falando. O maior desafio hoje é capturar a atenção. Você não vai capturar a atenção só fazendo lançamento de sorvete. Haja lançamento de sorvete para capturar tanta atenção assim. Então, se eu não criar outros, né, artifícios para capturar o tempo todo, ter esse diálogo, essa conversa, ninguém quer conversar de sorvete todo dia. Né? O Brasil ainda tem um sintoma que no inverno a gente tem uma queda absurda de venda de gelato. Então, como que eu mantenho uma conversa independente da sazonalidade? Como que eu mantenho uma conversa além disso? Então, quando você fala desses outros elementos, no fim do dia tem esse princípio de manter a atenção e a conversa ativa. Sem dúvida. E para quem se interessar em comprar o livro, onde é que a gente... Todas as livrarias do Brasil, os e-commerce todos, a Amazon em todos os lugares. Pode procurar o Novo Radar dos Negócios. Lançamento, quando esse podcast for ao ar, já estará em todas as livrarias do Brasil. Então, passe na livraria mais perto de você, no aeroporto, enfim. E vai ser um prazer se você puder ler e, de alguma forma, ajudar o varejista brasileiro a enfrentar esses desafios novos. Né? Bom, e aqui, como última pergunta para você, eu queria saber como foi a sua experiência no palco, inclusive com um anúncio no final aí para quem esteve presente no evento. Bom, é sempre um prazer estar aqui no BeConnect, né? Quero agradecer todo o time Bittencourt por sempre convidar. É a segunda vez que eu venho e estar nesse palco, muita gente qualificada, né? Que de fato está pensando o varejo brasileiro além dos modismos, né? Eu acho que a gente tem que pensar ele profundamente e de fato levar muito a sério as decisões que a gente tem que tomar. E vir esse ano para falar de um tema tão quente, né, tão relevante que é China, acho que ainda é mais importante. Eu acho que numa abordagem menos falar sobre a China, porque eu brinco, conhecer a China é conhecer o Brasil. Né? Por isso que eu coloquei essas duas bandeirinhas juntas aqui, porque o Brasil já é chinês, no sentido amplo de o aplicativo mais usado brasileiro é chinês, o e-commerce que mais cresce no Brasil é chinês, as lojas que estão vindo e dominando os mercados são chineses. Então nós estamos nos tornando cada vez mais essa influência oriental. E aí nós fizemos um grande lançamento, né, lá junto com a Liana no palco, que é o ano que vem uma imersão China, Start Grupo Bittencourt, em maio do ano que vem. Onde nós vamos mergulhar no varejo chinês para, de fato, decodificar tudo isso em loco. Né? Porque é muito legal falar, os livros tangibilizam, os conteúdos tangibilizam, mas ir lá, de fato, a gente brinca muito de levar os olhos para passear. Né? Então, enxergar com os próprios olhos transforma, é muito mais transformador do que só ouvir falar. Então, maio de 2026...
né? Imersão China, Startse e Grupo Itencourt. E para quem quiser mais informações, entra... Só procurar Grupo Itencourt ou Startse e já divulgamos já essa viagem. Então tá jóia. Sucesso para vocês. Obrigado. Obrigada por estar aqui conosco, Prazer por participar do podcast. Se você quer estar entre as lideranças que estão redesenhando o futuro do varejo, da indústria e do franchising, o BeConnected é o seu lugar. Acesse www.beconnected.com.br e garanta sua presença na próxima edição. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá!